pessoal, sejam muito bem-vindos ao webinário de novembro da Movimento Mirim. Esse aqui é um espaço que a gente reserva para responder às dúvidas que foram encaminhadas pelo WhatsApp, para o WhatsApp da Movimento Mirim, de alunos e ex-alunos dos cursos online da Movimento Mirim. Então, vamos lá para a primeira questão. Nesse webinário aqui de novembro, a gente vai responder a 3 questões. E é bacana porque as questões estão bem articuladas umas com as outras, né? Então, acho que a gente vai conseguir fazer uma boa contextualização. Vamos lá, gente. A primeira questão é a seguinte. Uma professora encaminhou aqui para mim uma pergunta a respeito do controle inibitório, né? Então, a pergunta dela é a seguinte: a partir de que idade eu devo estimular o desenvolvimento do controle inibitório nas aulas de natação? Pessoal, controle inibitório é uma função executiva. Toda vez que a gente se refere a funções executivas, a gente está dizendo que são funções, na verdade, que governam o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso pensamento. Essas funções, a torre de controle dessas funções, é um espaço, né, uma região do nosso sistema nervoso central que fica aqui na parte anterior do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. Essa região, ela começa a se desenvolver desde aí do nosso nascimento e ela vai se desenvolvendo ao longo da infância, da adolescência e do início da idade adulta, né? Provavelmente entre 20 e 25 anos, mais ou menos, é o momento, então, que essa estrutura amadurece. Então, a gente tem aí um longo período pela frente para aprender a governar os nossos comportamentos. Que tipo de funções, na verdade, né? Que essa torre de comando aí, que é o córtex pré-frontal, governa, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade, na verdade, é a capacidade que a gente tem de ser resiliente, né? De adequar as nossas decisões, as nossas escolhas, enfim, a diversos contextos. A gente está falando de memória de trabalho, que é, na verdade, a capacidade que a gente tem de reter a informação, né, com a qual a gente está lidando por um determinado tempo, para que a gente consiga, enfim, se organizar num futuro muito próximo. Então, por exemplo, se eu estou lendo uma página de um livro, eu preciso lembrar das palavras anteriores, né, daquela página, para que faça sentido aquilo que eu estou lendo naquele momento, né? Então, aí a memória de trabalho. A gente tem a atenção sustentada, a gente tem a própria metacognição, a gente tem o planejamento. Então, tem uma série de funções aí que vão se desenvolvendo ao longo, né, desses 25 primeiros anos de vida e que são governadas por esse córtex pré-frontal. O controle inibitório é uma delas. Agora, uma questão importante é a seguinte: a gente não nasce com essas funções, a gente nasce com potencial para desenvolvê-las. E claro, gente, se eu estou falando de crianças muito pequenas, elas ainda não governam o próprio comportamento. Quem governa o comportamento dessas crianças são os adultos, né? Eles vão fazendo a mediação toda desse comportamento e vão adequando esse comportamento da criança àquele contexto social para que, de fato, ela consiga viver em sociedade, né? Quando a gente está falando, e aí, essas questões, essas funções executivas, dependendo de qual função a gente está se referindo, é num determinado momento da vida que a criança vai estar mais sensível para desenvolver aquela função. Quando a gente está falando de controle inibitório, isso acontece mais ou menos em torno de 1 ano de idade. Agora sim, quando que eu começo a estimular o desenvolvimento do controle inibitório? Desde sempre, sempre que houver a oportunidade para isso acontecer, faça. No caso, por exemplo, da natação, quando a gente coloca os bebezinhos sentados na borda da piscina, né? E aí os acompanhantes, ou a gente, se for a gente que estiver, enfim, acompanhando esse bebê na aula, né? Entram na água e só então eles colocam o bebê na água. Isso, na verdade, é trabalhar controle inibitório, né? Isso não é feito por acaso, entendeu? Não é por acaso que eu não pego o bebê e entro com o bebê no colo na piscina de uma vez. Que eu tenho essa rotina de deixar ele sentadinho na borda, aí eu entro e aí então eu conduzo ele. Justamente porque nesse momento é importante que ele entenda, né? Claro, são associações que ele vai fazendo aí ao longo do tempo, que ele só pode entrar quando ele for autorizado. O impulso natural dele é entrar,
né? Mas à medida que a gente vai fazendo esse tipo de... a gente vai induzindo esse tipo de comportamento, porque, de novo, é o adulto que regula o comportamento do bebê, que ainda não consegue governar o próprio comportamento, a gente está estimulando o desenvolvimento do controle inibitório. O controle inibitório diz respeito à nossa capacidade de interromper alguma coisa que a gente planejou fazer. Então, claro, isso, gente, a gente vai desenvolvendo ao longo aí, enfim, da infância e da adolescência e do início da idade adulta, e se bobear tem adulto que até hoje não conseguiu desenvolver totalmente esse controle inibitório, né? Então, isso depende de estímulo. E a gente, como professor, a gente precisa estimular isso o tempo inteiro. A gente, na verdade, precisa apresentar para esses sujeitos, né, que ainda não conseguem se autogovernar, o freio. Então, esse freio é a gente que impõe, é a gente que apresenta. Então, desde sempre trabalho controle inibitório, mas é mais ou menos em torno de 1 ano de idade que os bebês eles começam a se tornar mais responsivos a esse tipo de comportamento, tá bom? Bom, vamos para a próxima questão, então. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, as perguntas elas estão bem articuladas, né? Então, essa segunda questão diz respeito ao seguinte: olha, tem uma determinada criança que está se comportando de uma forma muito inadequada na minha aula. É correto retirá-la da aula? Vamos lá, gente. Quando a gente age dessa forma, a gente tem que pensar em 2 questões. O que eu estou querendo, né? E, na verdade, toda ação educativa, a gente tem que sempre pensar qual é o resultado final que a gente quer, né? Então, assim, foi necessário tirar essa criança da aula? Ela te deu motivo para isso? Quais são os motivos que podem existir para que eu haja dessa forma? Ela está inviabilizando totalmente aquele processo de aprendizagem, então, assim, ela está tão desorganizada que ela está inviabilizando esse processo, ou então ela está se colocando em risco ou colocando os colegas em risco. Então, nessas situações, sim, a gente precisa interromper aquele fluxo, aquele comportamento. E a criança, às vezes, ela não abre para escuta, né? Então, nesse momento que eu tiro essa criança da aula, eu estou provendo para ela a oportunidade de se reorganizar. Agora, vamos lá, gente. Primeiro que a gente não fala castigo, né? No momento que foi necessário agir dessa forma, a gente deve se reportar à criança e falar o seguinte: olha, você está com muita dificuldade de organizar o seu corpo. E aí você se coloca em risco e coloca seus amigos em risco. Então, a gente vai fazer assim: você vai esperar um pouquinho do lado de fora da aula, você vai se reorganizar. Quando você conseguir reorganizar o seu corpo, você volta para a aula, combinado? É essa abordagem que a gente deve fazer. O que acontece, gente? No começo, né, do ano letivo, quando a gente tem pouca intimidade com essas crianças, quando a gente ainda não construiu um vínculo com essas crianças, elas saem, e aí, como elas ainda estão aprendendo essa autorregulação, que é justamente o controle inibitório, né, ela sai e ela vai precisar que você autorize o retorno dela para a aula. E aí você precisa se reportar a ela e falar: você tem condição de voltar? Na hora que ela fala que sim, é como se vocês estivessem assinando um novo contrato, de verdade, né? Vocês fizeram um combinado. E aí ela se compromete com isso e ela retorna, mas você autoriza. Chega um determinado momento, quando a gente está falando de crianças, por exemplo, entre 6, 7 anos, daí para frente, né? É muito bacana, porque você tira da aula e você avisa. Quando você achar que você tem condição de voltar, você me avisa e você volta. Então, você está jogando para ela essa autorregulação, percebe? Você está tirando a regulação de você e está atribuindo a ela esse próprio governo do comportamento dela. E essa é uma construção muito bacana, mas ela só é possível se você já construiu vínculos, se você já conhece bastante essa criança, aí tudo bem, então isso é possível. Antes disso, normalmente, é você que precisa fazer isso. Aí as pessoas perguntam assim: por quanto tempo? Pessoal, o tempo da criança é um tempo muito curto. Se eu estou falando de crianças na primeira infância, é um tempo curto, curto mesmo. A gente está falando de 1 minuto, 2 minutos. Essas crianças pequenas, elas não trabalham com a perspectiva de futuro, elas trabalham no aqui, agora. Então, deixar a criança muito tempo longe da aula é complicado, porque aí você vai ter dificuldade de resgatar essa criança.
Uma das outras funções executivas aí que a gente tem, né, é a atenção sustentada. Então, na verdade, a criança, ela tem uma capacidade muito limitada de permanecer atenta por um tempo sustentado. E o que que eu quero no momento que eu tiro essa criança da aula? Eu quero que ela reflita sobre o próprio comportamento, eu quero que ela observe os amigos, como é que os amigos se organizam os próprios corpos na aula, né? Ou seja, eu quero que ela permaneça conectada comigo, né? Conectada com aquela aula. Se esse tempo é muito prolongado, eu perco ela, aquilo se esvai, entendeu? Ela começa a prestar atenção em outros estímulos, em estímulos distratores, e aí, na verdade, é aquilo que eu falei para vocês no começo, qual é o resultado que eu quero com aquela ação, né? Se era castigar a criança, você conseguiu, mas ela não vai conectar uma coisa com a outra, não faz sentido nenhum. E não é isso que a gente quer mudar comportamento, né? Então, eu preciso que ela preste atenção naquilo que está em curso, que olha, você precisa ficar aqui um pouquinho e você já vai retornar. Então, esse tempo é um tempo curto, mesmo com crianças mais velhas, pessoal, a gente pode estender, claro, aí eu não preciso falar mais em 1 minuto, às vezes até um pouquinho mais, ok, mas é um tempo curto. Outra coisa, criança voltou para a aula. Antes dela retornar, a gente tem que refazer o nosso contrato, a gente tem que refazer o nosso combinado. Tudo bem? Você consegue voltar? Você acha que você consegue organizar o seu corpo? Sim, então tá bom. Normalmente, essas crianças que a gente tira da aula são crianças que têm muita dificuldade de se autogovernar. São crianças, na verdade, que o controle inibitório delas está muito imaturo, por pouco estímulo mesmo, né? Crianças que têm pouco freio, que não têm muito limite. Então, elas retornam, mas às vezes elas continuam causando na aula. O que a gente precisa fazer? A gente precisa antecipar. Na hora que você percebe que ela vai, sei lá, destruir um material, você antecipa. Fulano, lembra que a gente combinou antes de você voltar para a aula? Tenho certeza que você vai conseguir respeitar, que você não vai jogar essa bola longe. Muito bem, é isso aí, você não jogou. Então, o que que acontece, gente? Essa autorregulação, né, que seria, na verdade, assim, a gente esperaria que, de repente, algumas crianças já apresentassem para a gente, essa criança que você tirou da aula, ela não está desenvolvendo isso, quer dizer, isso não está tão pleno, está mais imaturo do que das demais crianças. Então, eu preciso continuar regulando ela, ela não dá conta sozinha. Na hora que a gente vai antecipar uma ação dela e a gente lembra, a gente comunica a ela, olha, lembra do nosso combinado? Muito bem, é isso aí, parabéns. É muito desgastante para a gente, mas é possível. Na verdade, você vai regular os passos dela. Acabou essa aula, eu preciso retomar aquilo que aconteceu. Então, olha só que bacana, você saiu um pouquinho da aula, mas você se reorganizou. Você viu que aula legal que você fez? Muito bem, parabéns, é isso aí, eu te espero na próxima aula. Então, é um processo, na verdade, não é só tirar a criança. Eu tenho que continuar assistindo. Eu tenho que continuar assistindo essa criança no retorno, eu tenho que reafirmar o nosso compromisso no final da aula. Muitas vezes, na aula seguinte, eu preciso reafirmar, olha, lembra o que aconteceu na aula passada? Tenho certeza que hoje você vai conseguir. Então, assim, é regular esse comportamento o tempo inteiro. Essa é a primeira questão, então, diz respeito à criança. Tem uma outra questão que é super importante e às vezes a gente negligencia. Diz respeito à família. Pessoal, muitas dessas crianças que a gente recebe e que não desenvolvem controle inibitório, que na verdade, assim, tem muita dificuldade de se autorregular, são crianças, assim, no começo da vida, é o adulto que faz essa regulação foi feita de forma inadequada ou não foi feita. Então, esses adultos, esses cuidadores, muitas vezes, eles também têm dificuldade de apresentar limite para essas crianças. E é o que acontece? Eles ficam loucos da vida quando eles tomam consciência de que, de repente, aquela criança teve que se ausentar da aula por um determinado período. É muito comum você ouvir isso. Então, você ouve, ele liga para a instituição e dá um chilique, como que você tirou meu filho da aula e por aí afora. Essas pessoas também precisam ser assistidas, elas também precisam de orientação. Quando a gente decidiu ser professor, na verdade, gente, assim, professor de criança pequena, tem uma criança para educar e tem uma família para educar, é um pacote completo,
né? Então, quando essas situações acontecem, a gente tem que entrar em contato com esses responsáveis e avisar, olha só, teve essa situação aqui na aula, isso a gente não admite, ele está colocando o corpo dele em risco e o corpo dos amigos em risco, ele ficou um minutinho fora, ele voltou para a aula, a gente conversou, ele foi ótimo, olha, ele está de parabéns porque ele conseguiu se controlar. Então, na hora que você entra em contato com a família, você não está entrando em contato para dar uma má notícia, do tipo, ó, tirei ele da aula, ele não me obedece de jeito nenhum. Não, não é isso. Né? Tirei ele da aula e ele conseguiu retornar e conseguiu se autorregular, ele está de parabéns. Isso, gente, é uma dica importante, porque vocês estão apresentando a seguinte situação para a família. Eu resolvi, já está tudo certo, já combinamos e foi muito legal. Então, vocês estão passando uma mensagem positiva e vocês estão assumindo a autoridade daquela situação, vocês não estão terceirizando para a família. Não adianta ligar para a família e falar assim, preciso da tua ajuda, por favor, me ajude, peça para o seu filho se regular na minha aula. No momento que você está fazendo isso, está transferindo a responsabilidade, e a criança ela não vai encarar você como alguém que é uma figura de autoridade, muito menos a família. Então, é você que assume tudo, e depois de assumir tudo, entre em contato com a família, antecipa, explica o que aconteceu e passa uma mensagem positiva daquilo. E à medida que a criança for aprendendo a se autogovernar na sua aula, vai comunicando, vai compartilhando essa conquista com a família. É importante para a família também. Bom, pessoal, vamos então para a nossa terceira questão. Então, vamos lá. Na terceira questão, é uma professora que está me perguntando quais são as principais conquistas da criança entre 2 e 3 anos. Então, vamos lá, pessoal. Tem conquistas muito significativas nessa fase aí, né? A fase dos 2 anos é aquele momento dos terríveis 2 anos. Então, a gente vinha aí numa fase de bebezinho, né? E, de repente, a criança, ela construiu o autoconceito dela. Então, ela entendeu quem ela é e quem ela não é, que as vontades dela são diferentes das vontades das outras pessoas, e aí ela vai reforçando esse eu que foi construído nessa fase, mais ou menos de 2 anos. Então, entra aquela crise de personalismo, entram as birras, as manhas, né? Tudo isso é muito importante para esse desenvolvimento social da criança, né? Para ela se apropriar de fato de quem ela é. Então, essa é uma questão do desenvolvimento afetivo muito característica dessa criança entre 2 e 3 anos e muito necessária. Mais ou menos em torno de 3 anos e pouquinho, 4 anos por aí, a gente espera que a criança aí ela se torne mais responsiva, né, a essas questões, né, do freio, do não, enfim, né, e que essas crises de mãe, essas crises de birra, elas sejam mais espaçadas, elas aconteçam com uma incidência muito menor. Tá? Então, assim, por que isso é importante? Porque a criança está se apropriando de quem ela é, e é justamente nessa fase. Essa é uma fase, por exemplo, se a gente for pensar em atividades da vida diária, né? É uma fase, de novo, que a criança ganha muita autonomia. Então, a gente começa a prestar atenção, por exemplo, a criança, antes, ela precisava que todo mundo ficasse vestindo ela, né? Agora ela já consegue tirar a calça sozinha, ela tira a camiseta com ajuda, ela consegue se alimentar, né, com ajuda também, escovar os dentes com ajuda. Até então era uma questão que, imagina, né, nem pensar a criança fazer. Uma outra questão que é super importante, uma conquista muito importante, controle dos esfíncteres, né? Então ela começa a prestar atenção nesse corpinho dela e a se autorregular. Olha aí o controle inibitório novamente entrando, né? Como é importante isso. E aí, então, começa o desfraude, né? Entre 2 e 3 anos, mais ou menos, é esse momento do desfraude. Então, é um momento muito importante. E tudo isso, gente, à medida que a criança vai ganhando autonomia, do ponto de vista afetivo, ela vai amadurecendo muito, né? Não tem como, ela vai se apropriando de quem ela é. Aí essa professora também me perguntou assim, e do ponto de vista motor, quais são as grandes conquistas? E aí são muitas também. Porque, gente, vamos lá, a gente vinha com uma criança até os 2 anos de idade, numa fase, né, se a gente for pensar em termos de desenvolvimento cognitivo, era a fase sensório-motora, e agora ela entra aí nessa fase pré-operatória, que é a fase que ela começa a representar, né, a remeter as coisas, a lembrar de uma coisa a partir de outra coisa.
uma conquista importantíssima, né? Ela começa a melhorar muito a questão da comunicação dela, porque você tinha, por exemplo, uma criança com 2 anos de idade, ela entendia mais ou menos 320 palavras. De repente, nessa fase entre 2 e 3 anos, o que acontece com essa criança? Ela passa a memorizar as palavras prestando atenção no grupo semântico. Então, por exemplo, antes ela memorizava olho, nariz, boca, orelha e por aí afora, né? E cada uma dessas palavras era uma informação para ser memorizada. Agora não, ela agrupa todas essas palavras num mesmo grupo, né? Ela agrupa, por exemplo, morango junto com banana. Então, o que acontece? Ela aumenta muito essa capacidade mnemônica dela. Então, esse repertório vai mais ou menos para 1.000 palavras em torno de 3 anos de idade. Ela aprendendo a se comunicar mais, né? Ela se tornando mais, se apropriando de quem ela é, isso também vai se refletir no próprio corpo dela. Então, esses movimentos, eles também vão amadurecendo e é muito interessante porque existe um diálogo. O movimento promove essas mudanças no comportamento e o comportamento promove essas mudanças no movimento, né? Então, não é uma relação dicotômica, sabe? Ou uma coisa ou outra, não. Está tudo integrado, tudo acontece ao mesmo tempo. Quais são as grandes conquistas dessa criança do ponto de vista motor? Lá entre 0 e 2 anos, ela estava naquela fase dos movimentos rudimentares. Então, era aquele momento que, assim, independente do momento que aquelas situações iriam aparecer, aqueles movimentos, eles seriam adquiridos, né? Claro, desde que uma criança dentro de um desenvolvimento típico. A partir de 2 anos, não. Aqueles movimentos rudimentares que foram conquistados, né, muito em função de desenvolvimento do córtex motor, né, que é a região aí que governa, que controla os nossos movimentos, muito dependente desse desenvolvimento do sistema nervoso, agora, a partir de 2 anos, ela depende muito de estimulação ambiental. Então, a criança, na verdade, que não tem oportunidade para se movimentar, é uma criança que tem um corpo muito desorganizado, né? Ao contrário lá dos 0 aos 2 anos, que aí dependia muito de amadurecimento do sistema nervoso. Então, assim, tem conquistas muito interessantes. Primeiro que ela refina muito os movimentos dela, né? São movimentos mais refinados, são movimentos mais controlados. Você ainda tem um ritmo esquisito, uma coordenação esquisita, porque essa integração entre as informações sensoriais que ela está recebendo e a resposta motora, né, que ela vai emitir, na verdade, isso ainda está sendo refinado, a gente ainda tem aí um cérebro em construção, um sistema nervoso em construção, né, mas já existe muita diferença em termos de qualidade motora da fase anterior aos 2 anos e dessa fase entre 2 e 3 anos, mas vamos lá, vamos pensar algumas habilidades fundamentais que elas conquistam nesse momento da vida. Então, se a gente for pensar em estabilização, essa criança agora, ela consegue, por exemplo, manter-se equilibrada, né, manter-se ereta numa superfície estreita. Até então, isso não acontecia, tá, gente? Ela precisava de um espaço maior para se equilibrar. Agora ela consegue. Em torno mais ou menos de 3 anos, claro, se houver estímulo, ela consegue se deslocar numa trave, você pega uma trave com mais ou menos 10 centímetros de largura, ela consegue se deslocar para frente, né, nessa trave estreita aí, sem se desequilibrar. Em torno de 2 anos, mais ou menos, aparece a primeira corrida, que até então a criança, ela se deslocava, ela andava e ela até andava rápido, né? Mas quando a gente fala em correr, a corrida mesmo, ela tem uma fase aérea, e é entre essa fase aí, entre 2 e 3 anos que isso acontece. A criança agora, ela começa a saltar partindo de superfícies altas, que também era inconcebível até então, né? E ela salta e ela faz aí a aterrissagem com os 2 pezinhos no chão, tá tudo certo. Em torno de 3 anos, mais ou menos, essa criança, ela começa a saltitar com um pé só. Agora, claro, são poucos saltitos que ela consegue fazer, é mais ou menos em torno de 3 saltitos, 2 saltitos. Mais do que isso é muito difícil de acontecer, porque precisaria que ela tivesse uma representação mais refinada dos pedaços que compõem o próprio corpo dela, isso ainda não acontece. E ela ainda também está muito imatura em termos de lateralidade, né? A lateralidade ela vai ser desenvolvida mesmo entre 4 e 6 anos.
Então, para se equilibrar num pé só, com mais domínio mesmo, né? Com mais refinamento, é um pouquinho mais para frente, mas ela já começa a esboçar alguns saltitos aí. Habilidades manipulativas, gente. Até então, você entregava uma bola para ela, por exemplo, ela soltava a bola, né? Então ela quer lançar, ela não lançava, ela soltava. Agora ela faz o lançamento, ela realiza o lançamento. A questão da recepção, ela ainda não recebe, ela ainda refuga, porque para receber essa bola, ela precisaria, na verdade, estar mais madura em termos de percepção visual. Quer dizer, eu preciso organizar o meu corpo, entender, né, interpretar o momento que a bola sai, o que o objeto sai, enfim, de quem está realizando o lançamento, e organizar o meu tempo, o meu corpo a tempo de receber essa bola. Se a criança ainda não faz isso, mas ela já começa a acompanhar visualmente a trajetória desse objeto. É uma criança que já chuta a bola, né? Então, tem uma série de conquistas motoras importantes. Ela, por exemplo, sobe dessa escada também agora, sem auxílio, né? Então, é um corpo que vai se organizando. Claro que tem toda uma primeira infância aí, para ela se apropriando desses pedaços que compõem o corpo dela, né? Ela está construindo essa noção. Vamos lembrar, se até os 2 anos de idade ela construiu a noção do eu e do não eu, esses pedaços que compõem o corpo dela, ela está, na verdade, organizando tudo isso. Então, como é que ela se movimenta? Ela se movimenta em blocos, né? Ela leva um membro superior, um membro inferior, e um tronco e uma cabeça. Ela ainda não faz a dissociação de cintura pélvica e cintura escapular, ainda não dissocia os vários pedaços que compõem esse braço, os vários pedaços que compõem essa perna, né? Ela leva tudo em bloco, mas já é um movimento muito mais controlado do que até então. Pessoal, eu acho que, enfim, eram essas as 3 questões, né, que eu recebi. Eu acho que por enquanto tá bacana. Se vocês quiserem uma informação um pouco mais detalhada, entrem aí em contato com a gente, tá bom? No WhatsApp da Movimento Mirim. Eu espero vocês aqui no próximo webinário, na primeira quarta-feira de dezembro, e nesse espaço aí, se vocês precisarem de qualquer coisa, de qualquer informação, vão entrando em contato aqui pelas redes sociais da Movimento Mirim, combinado? Pessoal, um grande prazer mais uma vez estar aqui nesse encontro com vocês. Até dezembro, então, quando a gente vai se rever no webinário. Beijo grande para vocês.